primeiro tópico a ser estudado é o genoma nuclear. Então, vamos lá. Primeiro, o genoma nuclear. O genoma nuclear, ele é toda a informação hereditária de um organismo que está codificada em seu DNA. Então, ela é toda informação hereditária e ela está codificada no seu DNA. O DNA, ele é um ácido nucleico. O outro ácido nucleico também é o RNA. Portanto, DNA e RNA, os dois são ácidos nucleicos. Então, é o ácido desoxirribonucleico e o ácido ribonucleico, DNA e RNA. Ambos são formados por moléculas menores, chamadas de nucleotídeos. Os nucleotídeos, eles são compostos por um grupo fosfato, por um açúcar da base classificada pentose, do grupo das pentoses, e uma base nitrogenada. Então, você tem fosfato, açúcar do grupo das pentoses e a base nitrogenada. Eu tenho carbono 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Esse açúcar, no RNA, que é o ácido ribonucleico, ele é chamado de ribose. Esse açúcar do grupo das pentoses, no DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, ele é chamado desoxirribose. Portanto, o nucleotídeo ele vai ter nomes diferentes para o açúcar. Ou ele é uma ribose no RNA, ou a desoxirribose no DNA. Em relação às bases nitrogenadas, existem 5 tipos de bases nitrogenadas: a adenina, a guanina, timina, citosina e uracila. A adenina e a guanina, elas estão classificadas como bases purinas. Timina, citosina e uracila estão classificadas como bases pirimidinas. Portanto, temos as bases pirimidinas, elas são as menores comparadas com as outras bases, com as bases purinas, porque elas apresentam apenas um anel. Um anel, somente um e um. Citosina, timina, uracila. Elas apresentam apenas um anel, portanto, elas são menores comparadas com as bases purinas. As purinas já possuem 2 anéis. 1, 2, 1, 2. São maiores, contêm mais de um anel, adenina e guanina. Portanto, as purinas, comparadas com as pirimidinas, são maiores. 1, 2, 2 anéis, pirimidinas, 1 anel. DNA. O DNA ele é encontrado no núcleo e também é encontrado nas mitocôndrias. O DNA ele apresenta 2 fitas de formato helicoidal, aqui nós vemos melhor na figura. Tem 2 fitas de cadeia polinucleotídicas. Aqui no meio nós temos as bases nitrogenadas, que elas são unidas pelas pontes de hidrogênio. E tem um formato helicoidal, é a dupla hélice. Então eu tenho 2 filamentos de cadeias polinucleotídicas. Os nucleotídeos não têm ordem, tá? Não existe uma sequência de ordem aqui. Então tem as bases nitrogenadas, que são unidas pelas pontes de hidrogênio. Agora vamos pegar um pedaço do DNA e vamos abrir esse pedaço, colocando um filamento de cada lado. Portanto, ele está entrelaçado, eu vou separar. Então, fica um filamento de um lado e o filamento do outro lado. O DNA, ele é antiparalelo, ela é antiparalela. Ela começa em um filamento. Esse filamento, ele dá início na extremidade 5 e termina na extremidade 3. Já o outro filamento, ele vai dar início na extremidade 3 e termina na extremidade 5. Certo? As bases nitrogenadas do DNA são as purinas, que é a adenina e a guanina, e as pirimidinas é a citosina e a timina. Portanto, são 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina, timina. A adenina, ela vai se unir à timina e, por sua vez, a timina à adenina.
A citosina se une à guanina e vice-versa, guanina com citosina. Vão se unir através das pontes de hidrogênio. Elas se juntam através das pontes. Agora, o que junta os nucleotídeos? Como vai ter a junção dos nucleotídeos? Existe uma ligação do fosfato, que são as bolinhas em azuis, com o açúcar, que nesse caso é uma desoxirribose, porque é um DNA. Vai haver uma ligação entre o fosfato e a pentose, a desoxirribose, que nesse caso é o DNA, chamado ligação covalente fosfodiéster. E essa ligação é que vai unir os nucleotídeos. Então, eu tenho a ligação fosfodiéster, as pontes de hidrogênio, unindo as bases nitrogenadas. Elas estão também com o açúcar, juntas com o açúcar, né? Fazem parte do nucleotídeo o açúcar, que nesse caso é a desoxirribose, e o fosfato, unidas pela ligação fosfodiéster. Próximo, RNA. O RNA, também chamado como ácido ribonucleico, ele é encontrado no nucleolo, ribossomo, citoplasma, mitocôndrias. O nucleotídeo dele é chamado ribonucleotídeo, como é o nucleotídeo do RNA, ribonucleotídeo. Então, eu vou ter, aqui eu tenho uma ribose, o açúcar do grupo das pentoses no RNA, no ácido ribonucleico, é chamado de ribose. Tenho carbono 1, 2, 3, 4, 5, fosfatos, a base nitrogenada no carbono 1, que pode ser as purinas e as pirimidinas. As purinas são a adenina e a guanina, e as pirimidinas é a citosina e a uracila. Nesse caso aqui, nós temos a uracila. A uracila não tem no DNA, ela somente tem no rRNA. No RNA, nós não temos a timina, nós temos a uracila. Então, são 4 bases: adenina, guanina, citosina e uracila. O RNA, ele é formado apenas por um filamento. Aqui nessa figura dá para ver bem, pelo microscópio eletrônico, ele tem apenas um filamento. Aqui estão as bases nitrogenadas, porém, eu não tenho ligação com outro filamento. Então, eu não tenho pontes de hidrogênio. Nesse caso, o RNA já não precisa. Então, eu vou ter aqui fosfato, ribose, fosfato, ribose, fosfato, ribose e as bases nitrogenadas. Começo na extremidade 5, termino na extremidade 3. E aqui eu também tenho uma ligação fosfato-pentose, que é a ligação covalente fosfodiéster. Então, qual é a diferença entre o DNA e o RNA? O que vai diferenciar um do outro? O DNA, nós temos 2 fitas, uma dupla hélice, né, de polinucleotídeos, onde as bases nitrogenadas elas estão juntas, unidas por pontes de hidrogênio. No DNA, nós não temos a uracila. A uracila não faz parte do DNA. E a pentose dela é chamada de desoxirribose. Então, o DNA, 2 fitas de cadeias polinucleotídicas que estão unidas pelas pontes de hidrogênio. Não apresenta a base nitrogenada uracila. E a pentose, que é o açúcar, é chamado de desoxirribose. Já o RNA, ele apenas apresenta uma fita, só uma fita, com vários nucleotídeos. Como não vai ter junção com outras bases, não existe ponte de hidrogênio, não tem pontes de hidrogênio e também não vai ter a base nitrogenada timina. Aqui no RNA, nós encontramos a uracila. A timina, ela vai fazer parte do DNA e a uracila, por sua vez, do RNA. A pentose do RNA é chamado de ribose. O RNA, ele é sintetizado, ele é formado num processo chamado transcrição. A transcrição é um processo que é posterior à replicação. É nesse processo, que vai ser sintetizado o RNA primário, o RNA primário, que depois vai se transformar em RNA maduro, que aí nós vamos estudar melhor no processo de transcrição e tradução, principalmente tradução. Existem 3 tipos de RNA.
o RNA ribossômico, o RNA mensageiro e o RNA transportador. São os 3 tipos básicos do RNA. Aqui nós temos o RNA transportador, o RNA mensageiro, com os códons, que são as trincas das bases nitrogenadas, e o RNA ribossômico. Existem 3 processos genéticos, né, que englobam os ácidos nucleicos, que é a replicação, transcrição e a tradução. A replicação, nós vamos ter mais ativo o DNA. O DNA que vai fazer o processo de replicação, onde vai ter 2 formações de DNA vindo de um DNA mãe. Então, eu vou ter nos DNAs filhas, nas células filhas, nas moléculas filhas, uma fita velha, que vai ser da mãe, mais uma fita nova. Essa fita nova, ela vai ser formada nesse processo chamado replicação. Então, aqui acontece com o DNA. A transcrição é o processo onde dá origem ao RNA. Então, vai ter o RNA mensageiro primário recém-sintetizado, que vai passar por várias modificações, transformações, formando o RNA-M maduro, o RNA mensageiro maduro. O RNA mensageiro maduro, ele é formado aqui nessa extremidade 5 por um capeamento, o cap 5'. Depois, uma região de exons. E aqui, para finalizar na cauda, é o A, adenina, poli-A. Poli-A. E esse processo de transcrição, ele acontece no núcleo. Acontece no núcleo da célula. Então, eu vou ter toda essa transformação do RNA, tendo o RNA mensageiro maduro. E quando esse RNA maduro passar através dos poros, chamados nucleoporinas, do núcleo vai passar para o citoplasma, vai começar o último processo, que é o processo de tradução. Esse RNA mensageiro maduro, ele vai servir de molde para a formação de vários aminoácidos. Os aminoácidos, elas são unidades da proteína. Então, esses aminoácidos vão se unir e a junção de cada um vai formar cadeias de aminoácidos, formando a proteína. Ela acontece no citoplasma, a tradução. Agora vamos estudar melhor cada passo da tradução, cada processo da tradução.